O regresso do Mundial à América do Sul, onde não ia desde o Argentina 78, deu-se em 2014 no Brasil. Preparou-se uma festa popular com futebol de ataque e quase tantos golos só na fase de grupos como em todo o Mundial anterior. O problema é que alguém se esqueceu de avisar a Alemanha para colaborar. E os 7-1 com que os alemães destruíram o Brasil em Belo Horizonte, na meia-final, converteram-se num segundo trauma mundial para os brasileiros. Após o Maracanaço de 1950, veio o Mineiraço de 2014. Mas já lá vamos, que em termos traumáticos, os brasileiros não ficaram sozinhos. Bem pior correu o Mundial de 2014 à Espanha, à Inglaterra ou a Portugal, que voltou a mostrar a sua pior cara numa fase final. Os portugueses foram as primeiras vítimas da Alemanha, batidos por 4-0 logo no primeiro jogo. Um golo de Varela em tempo de compensação, a valer um empate com os Estados Unidos, evitou a eliminação na segunda ronda, mas era uma questão de tempo. Apesar da vitória por 2-1 sobre o Ghana, Portugal acabou em terceiro lugar, com 3 golos de desvantagem para os norte-americanos, que foram segundos. Tal como em 2010, Ronaldo fez apenas um golo, mais uma vez o último da seleção na competição. No Mundial havia mais presença portuguesa, 2 treinadores no caso. Carlos Queiroz apareceu pelo Irão, assumindo uma equipa na fase final pela segunda de 4 competições consecutivas, e até podiam ter sido 5, não tivesse ele sido demitido já depois de ter qualificado a África do Sul em 2006. Ficou-se pela fase de grupos, eliminado num grupo que apurou Argentina e Nigéria, ao contrário de Fernando Santos, que levou a Grécia até aos oitavos de final, à custa de Japão e Costa do Marfim. Os gregos cairiam logo a seguir contra a Costa Rica nos penaltis. E o facto de ter passado instruções para o desempate já depois de ter sido expulso pelo árbitro, valeu a Santos uma longuíssima suspensão que chegou a ameaçar a sua contratação para o lugar de Paulo Bento na seleção portuguesa no outono de 2014. Mas se Portugal desiludiu, o que dizer então da Espanha, que confirmou a maldição do campeão do mundo? Tal como a Itália em 2010 e tal como viria a suceder com a Alemanha em 2018, o vencedor da final anterior caiu na fase de grupos. Aliás, a Espanha de 2014 fez mesmo pior. Ao segundo jogo, já estava eliminada, depois de apanhar 5-1 da Holanda, na repetição da final anterior, e 2-0 do Chile. Também os italianos confirmaram a sequência de mundiais pobres desde o título de 2006. Voltaram a cair na fase de grupos, apesar de um arranque forte, com um 2-1 à Inglaterra. Depois é que foram elas. 2 derrotas com a Costa Rica e o Uruguai, esta no jogo que ficou marcado, literalmente, pela dentada de Luisito Soares a Chiellini, mandaram a Azzurra embora sem glória. As únicas equipas a ganhar todos os jogos da primeira fase foram a Holanda, que parecia construir em cima do Mundial de 2010, a Argentina e a Bélgica. E, se falamos de favoritos, ainda havia o Brasil, cujos adeptos acreditavam que iam lançados para o hexacampeonato, com o regresso de Luís Filipe Scolari, o treinador campeão do mundo em 2002, e a inspiração de figuras como Neymar. Contudo, depois de uma primeira fase controladora, mas nunca brilhante, o Screte já só bateu o Chile nos penaltis e perdeu Neymar, lesionado, nos quartos de final contra a Colômbia, em partida em que se impôs por 2-1. À medida que o Mundial se aproximava do fim, as decisões eram mais à justa. A Alemanha bateu a França por 1-0 e tornou-se a primeira seleção da história a marcar presença em 4 meias finais consecutivas. O 1-0 foi também o resultado do Argentina-Bélgica, enquanto que no Holanda-Costa Rica nem sequer se viram golos. Com 0-0 ao fim de 120 minutos, Louis van Gaal inovou e substituiu o guarda-redes para os penaltis. Saiu Silassen, entrou Krul, que fez a aposta render ao defender 2 pontapés. O treinador já não repetiu a graça na meia-final contra a Argentina, que também acabou a 0, e aí os sul-americanos levaram a melhor, convertendo todas as suas penalidades. E só o Mineiraço interrompeu esta lógica de equilíbrio. Neymar viu em casa, com a mãe, Müller fazer 1-0 e assistiu depois, em 6 minutos, a algo de absolutamente inédito. Dos 23 aos 29 minutos de jogo, os alemães marcaram mais 4 golos, o primeiro dos quais por Miroslav Klose, que dessa forma se juntava a Uwe Seeler e Pelé como únicos jogadores a marcarem em 4 fases finais consecutivas e estabelecia em 16 o novo recorde de golos em fases finais. Reza a lenda que, ao intervalo, com 5-0, Joachim Löw, o ex-adjunto de Beckenbauer, que pegara na equipa, terá até pedido alguma contenção aos seus jogadores. E só um gol de Oscar ao minuto 90 atenuou a humilhação. Foram 7-1 a transformar a Alemanha em fortíssima candidata a erguer o troféu.
Do outro lado estaria a Argentina de Leo Messi, mas uma Argentina que só marcara 2 golos nos 3 jogos da segunda fase. A segurança defensiva foi, por isso, a marca da final de um Mundial que, muito à conta de uma fase de grupos sem grandes amarras, igualou o recorde de 1998 em golos na competição, 171. A decisão chegou apenas a 7 minutos do final do prolongamento, por via de um golo de Mario Götze. A Alemanha repetiu os sucessos de 1954, 1974 e 1990 e ficava a uma vitória do Brasil. Conseguiu aí em 2018? É o que veremos quando o Mundial voltar ao bar.